E aí, pessoal, beleza? Essa aula é sobre Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton. Se você está afim de aprender esse tema, continua aqui comigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e vamos nessa. Então, galera, lhes apresento Isaac Newton aqui aos seus 46 aninhos, na flor da idade. Se ele vivesse hoje, naquela época, já estava ficando velho. Né? Hoje ele estaria começando a vida, digamos assim. Galera, tem toda a história de que Newton estava lá debaixo de uma árvore, de uma macieira, viu uma maçã cair, ou a maçã caiu na cabeça dele, depende de quem te conta a história. E quando essa bendita maçã caiu na cabeça dele, a mente dele explodiu, né? Igual aquele meme, vocês já viram? Mind Explosion, acho que é isso o nome. E a partir disso ele criou toda a lei da gravitação universal. Galera, a construção da ciência, a construção do conhecimento não funciona dessa maneira. Uma maçã usada na cabeça não vai fazer ninguém criar aí uma lei da física, digamos assim. O que aconteceu? Já tinha várias outras pessoas que estudavam o porquê os objetos são atraídos para o chão, por exemplo, né? A gente sabe que Aristóteles já tentava explicar isso, só que ele tinha a ideia de que objetos mais pesados caem mais rápido que os mais leves. Depois veio Galileu mostrando que os objetos caíam com a mesma aceleração, independente da massa. E aí veio Kepler, com as leis de Kepler, as 3 leis de Kepler. E aí Newton fechou aí essa ideia com chave de ouro. Será que foi a maçã mesmo que fez ele ter todas essas ideias, gente? Acredito que não, né? Uma maçã na cabeça, o máximo que vai te causar é um galo. Então, a lei da gravitação universal nos traz aí a seguinte ideia, que corpos com massa vão sempre se atrair. Massa atrai massa. Por isso que, então, a maçã se desprende do galho e cai ao chão, certo? Depois de um certo tempo, o galho já... aquele galinho dela, que eu não vou lembrar o nome, já não suporta mais a força que está puxando ela para baixo e faz a lei de encontro ao chão, certo? Ou eu solto essa caneta e ela vai de encontro ao chão. Tudo isso é devido à atração das massas. Tudo que tem massa se atrai, tá ok? Essa foi a ideia, então, de Isaac Newton. Então, se eu tiver aqui, dois corpos, um de massa mzinho, outro de massa mzão, o que vai acontecer? Esses dois corpos vão ter forças atuando sobre eles, uma força de atração entre eles, e essa força passa exatamente pelo centro da linha que os une. Se eu fizer uma linha pelo centro do corpo, se eu fizer uma linha passando pelo centro dos dois corpos que estão se atraindo, essa força vai estar atuando exatamente em cima dessa linha, na direção dela e no sentido de um corpo para o outro. Olha só. Eu tenho aqui, então, uma força de atração para a direita e outra força de atração para a esquerda atuando no outro corpo. Então, eles se atraem devido às suas massas mzinho e mzão. Gente, isso acontece com qualquer objeto. A massa não precisa ser grande. Qualquer coisa que tenha massa vai atrair outros objetos ou outras coisas que tenham massa também. Você e qualquer objeto que está aí perto, próximo a você, vocês estão exercendo forças de atração um sobre o outro. Lembra que uma força nunca surge sozinha, né? Ela sempre surge em pares. Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se tem uma força de atração sobre você, devido a um objeto próximo, também vai ter uma força nesse objeto próximo, devido à sua presença, tá? Ação e reação. Então, você pode chegar lá no seu crush e falar o seguinte, sei lá, uma menina, um menino, falar, sabia que existe uma força de atração entre nós? Quem sabe cola, hein? Se ela manjar de física, talvez não, já vou explicar o porquê. Se não manjar só um pouquinho, talvez caia no seu papo aí. Olha só, essa força gravitacional de atração entre os corpos, Newton então disse o seguinte, que ela é proporcional às massas
diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Então, a equação vai ficar a seguinte, ó, a equação da lei da gravitação. Uma constante g, que eu já vou explicar, vezes a massa de um objeto vezes a massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa, então, é a lei da gravitação universal. Reparem que quanto maior for a massa, maior vai ser essa força. Quanto maior for a distância, menor vai ser a força, só que é menor, essa distância está ao quadrado, né? Então cai exponencialmente com a distância. Se eu dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Tá ok? Por que eu falei que se a pessoa manjar um pouquinho de física, ela não vai cair naquela conversa mole lá da atração entre vocês? Porque acontece o seguinte, esse G aqui, ó, que é a constante gravitacional, ela vale o seguinte, 6,67 vezes 10 a menos 11 é a minha constante gravitacional. A unidade aqui é Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Depois, na hora que a gente for fazer as contas, vocês vão entender essa unidade aqui, ó. Esse metro quadrado vai servir para cancelar com o metro quadrado que vai surgir aqui embaixo, e esse quilograma ao quadrado vai servir para cancelar com o que vai surgir ali em cima devido à multiplicação das massas. Mas enfim, o que eu ia dizendo mesmo? Por que o papinho da atração entre as pessoas não vai colar se a pessoa manjar um pouquinho aqui da física? Porque como essa constante gravitacional que a gente tem aqui, ela tem um valor muito pequeno, a 10 a menos 11, a gente precisa ter massas muito grandes para surgir uma força, digamos assim, uma força que a gente possa sentir, como por exemplo a força de atração da Terra sobre nós, que a gente fala que é o nosso peso, não é? Quando a gente coloca a massa de 2 pessoas aqui, esse valor vai dar muito pequenininho, então a gente não percebe. Então você pode jogar essa cantada em alguém aí, e ela fala assim, realmente existe uma atração entre nós, mas ela é praticamente desprezível. Aí você vai ficar muito triste, então é melhor não usar, beleza? Vamos lá então. Essa constante G aqui, só para não deixar passar batido, ela foi descoberta só depois, tá? Por um outro cientista, que eu não lembro o nome agora, Henry Candish, algo assim. Foi descoberta alguns anos, algumas décadas depois, tá? Então Newton chegou a essa conclusão de que a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? A constante foi descoberta experimentalmente depois de algum tempo. Tranquilo? Então essa é a maneira de calcular a força de atração entre 2 corpos com massa. A partir dessa mesma equação, a gente consegue determinar qual que vai ser a aceleração gravitacional na superfície aqui da Terra, por exemplo, ou uma certa altura, não só da Terra, de algum astro, certo? E vai ser a seguinte, ó, deixa eu fazer um esquema aqui. Vou fazer um pontinho aqui no centro dessa circunferência, espero que tenha ficado exatamente no centro. Olha só, fiz uma reta aqui até a superfície, como se estivesse saindo lá do centro da Terra e indo até a superfície, tá? E vou fazer uma outra, que eu vou até fazer de outra cor para diferenciar. Ficou meio fora aqui, ó. Então vamos supor que tem um objeto aqui orbitando a Terra. Vamos supor um satélite. Ele está numa altura H e a Terra aqui tem um raio R, ok? Deixa eu fazer de vermelho esse raio R aqui. Um raio R. Eu quero saber qual é a aceleração gravitacional aqui nesse ponto onde está orbitando esse satélite. Gente, aqui em volta da Terra, um detalhe importante, né? Por exemplo, lá na estação espacial que fica orbitando a Terra aqui, a gente acha que não existe, né, aceleração gravitacional, não existe força gravitacional, mas existe sim. E é o que faz, é o que mantém a estação espacial orbitando. Funciona como uma força centrípeta, né? Mantém na trajetória circular. Se não existisse, ela saía pela tangente.
Mas enfim, vamos voltar para a ideia aqui. A gente tem então esse objeto aqui nessa altura h em relação à Terra. Se eu quero determinar qual que é a aceleração gravitacional nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula, ó. Força gravitacional é igual ao G, que é a constante, vezes a massa do corpo, vezes a massa da Terra, que está ali embaixo, ou qualquer outro astro, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa distância é sempre até o centro do objeto, tá? No caso aqui vai ser a Terra para nós. Pessoal, qual que é a força que atua aqui no meu satélite, ou seja, lá no que está aqui? É o peso dele, não é? Então aqui, ó, no lugar da força, eu vou colocar o peso do objeto é igual a constante G vezes a massa do objeto vezes a massa do nosso astro, no caso eu estou usando como exemplo a Terra, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância aqui do centro até o próprio objeto, que está na altura h? É o raio da Terra mais essa altura h, e tudo isso fica ao quadrado. Só que a gente já sabe que peso é o quê? É massa do objeto vezes a aceleração gravitacional, não é? Então vai ficar mg igual ao gzão, que é a constante, vezes a massa, vezes a massona da Terra, dividido pelo raio da Terra mais a altura ao quadrado. Repara o seguinte, essa massa aqui, ó, corta com essa, tá? Que é a massa do que estiver aqui orbitando numa certa altura. Como ficou então a minha fórmula? Aceleração gravitacional é igual a constante gravitacional g vezes a massa do planeta ou do astro aí, dividido pelo raio dele, mais a altura que você está em relação à superfície ao quadrado. Repara o seguinte, gente, isso aqui é muito interessante analisar, ó. Quanto maior for a massa do planeta, então do astro, maior vai ser a aceleração gravitacional na superfície dele, ou próxima à superfície dele. E quanto maior for o raio dele, ou quanto maior for a altura que você está, ó, tanto faz, dá para analisar os dois. Primeiro, quanto maior for o raio, quanto maior for o planeta, menor vai ser o G. E quanto mais longe você estiver da superfície, que é a altura aqui, também menor vai ser o G. Tá? Então, tem essas duas grandezas aqui relacionadas, né? A massa e a distância do centro. Lembrando que a distância está ao quadrado aqui, então faz cair muito. Por que faz um buraco negro ter uma aceleração gravitacional tendendo ao infinito, né? Você tem uma massa enorme, tendendo ao infinito, e você tem um espaço muito pequeno. Então, você tem uma distância muito pequena até o centro. Então, o que acontece? Você diminui muito esse termo aqui, ó, muito pequeno, e se aumenta muito a massa, o que acontece com G? Explode, certo? Tanto é que tem lá singularidade, né, no buraco negro, mas não vem ao caso aqui, depois a gente pode falar disso. Vamos lá, então. Então, a gente tem essas duas equações. Eu até rabisquei demais essa aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, quero circular as duas equações da nossa aula aqui. Essa aqui para determinar a força de atração entre dois corpos com massa, e essa aqui para determinar aceleração gravitacional. Se for na superfície, não está nenhuma altura, ó, você vai tirar o H aqui, certo? Vai ser simplesmente o raio do planeta. Se tiver uma certa altura, você soma ela. Beleza? Vamos aos exemplos, então, exercícios. Primeiro, Enem Libras 2017. Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde um navio pode navegar em áreas, portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa num período de 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores que as demais. A ocorrência dessas maiores marés tem como causa a rotação da Terra, que muda entre dia e noite a cada 12 horas. Como assim, gente? A rotação da Terra não muda. Nada a ver. Gente, lembrem, tenta fazer primeiro. Pausa o exercício aí, tenta ver qual que é a resposta. E aí você vê a minha, tá? B. Os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Muito esquisita também essa resposta.
Seu alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. Interessante isso aqui, já vamos analisar já isso aqui. D. O deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes. Pessoal, é complicado afirmar isso, hein? Lógico que não são nem perto uma da outra, mas sem a gente saber a massa da Lua, a massa do Sol, a distância do Sol até a Terra, a distância da Lua até a Terra, não tem como a gente afirmar que é semelhante, mas já adianto que não é, né? A massa do Sol é extremamente maior que a da Terra, apesar de ter uma distância muito grande, e a massa da Lua é menor que a da Terra e está mais próxima, mas a gente teria que ter os dados certinho para poder afirmar que é semelhante. Então tá errado também. Letra E. A maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois este tem massa muito maior que a Lua. Entra o mesmo detalhe que eu falei. Como que a gente pode afirmar que o Sol exerce uma influência de atração gravitacional maior na Terra sem fazer os cálculos? Eu sei que a massa do Sol é muito maior que a da Lua, então realmente ele tem uma tendência de ter uma atração gravitacional maior, porém a distância também é muito maior. E lembra que a distância, quando você aumenta ela, você vai ter uma queda da força elevada ao quadrado, né? Então a gente não pode afirmar isso aqui não. E na verdade, a atração da Lua é maior, tá? Já adianto para vocês, se a gente fizesse essas contas aí, a da Lua é maior, se não me engano, é 4 vezes maior do que a atração do Sol. Pessoal, sobrou só a letra C, eu fiquei de explicar ela. Vamos entender por que o correto é o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. Lembra que eu fiz uma reta ali entre aquelas duas esferas que tinha ali no começo? Ou esferas não, né? Circunferências. E mostrei que a força age sobre essa linha que passa no centro de todo mundo. Pensa o seguinte, se eu tiver o Sol, a Lua, tô pensando na cor que eu vou fazer aqui, fazer de preto. E a Terra. Gente, minha circunferência aqui ficou um desastre, né? O que vai acontecer aqui, ó? Quando tá todo mundo alinhado, a força, ó, aqui tá a Terra, tá? Então a Terra vai ser atraída por esses dois astros, mas os dois astros também são atraídos pela Terra. Então a gente tem uma força aqui, ó, do Sol na direção da Terra, da Lua na direção da Terra. Inclusive eu vou até fazer diferentes tamanhos aqui, porque a gente sabe que a da Lua é maior, porque ela está muito mais próxima, né? E a distância faz a força se elevar ao quadrado. E aqui na Terra a gente vai ter essas forças atuando igualmente, ó, só que na direção oposta, né? Não vou conseguir fazer as duas uma em cima da outra aqui, mas na Terra, então, a gente vai ter essas duas forças atuando. O que acontece, então? Você vai ter uma força maior quando você tem Sol e Lua alinhados. E é essa força de atração que faz a gente ter, então, essa maré alta. E ela vai ser maior quando esses astros estiverem alinhados. Deixa eu pegar um desenho aqui para vocês verem, rapidão. Falei rapidão, mas para vocês não levou nem 2 segundos, né? Pausei aqui para poder colocar essa imagem aqui que eu já devia ter colocado antes. Olha só o que acontece. Quando a gente tem só a Lua, então a gente tem só a força de atração da Lua atuando aqui sobre a água que está aqui em volta, né? Em todo o nosso planeta. Quando não tem essa força de atração, a água está aqui praticamente perfeitamente distribuída aqui, certo? Aqui, ó. Quando eu tenho a Lua, já começa a ter a influência, forma-se marés, porque você tem um deslocamento de água maior aqui na direção da Lua, e quando você tem o Sol influenciando também, aumenta mais ainda, certo? Então foi o que eu tentei desenhar aqui, que não ficou legal, agora ficou melhor. Então por isso que a letra C, o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção, na direção dessa linha que passa por todos eles aqui, ó, ok? Ó, beleza? Então vamos para o próximo. A lei da gravitação universal de Newton apresenta algumas respostas para o comportamento dos corpos celestes. Sobre essa lei, assinale o que for correto. 1. A aceleração da gravidade em qualquer planeta do universo é diretamente proporcional
ao quadrado do seu raio inversamente proporcional à sua massa? Ó, a fórmula é G é igual o Gzão vezes a massa do planeta dividido pelo raio dele ao quadrado, né? Se for fora da superfície tem aquele R mais o H, mas aqui ele não está falando disso não. Vamos colocar só o raio, ó. É diretamente proporcional ao quadrado do seu raio inversamente proporcional à massa, à gravidade, gente? Não, né? É o contrário, ó. É inversamente proporcional ao quadrado do raio, porque se eu aumento o raio, eu diminuo o G, e diretamente proporcional à massa, porque se eu aumento a massa, eu aumento o G. Então a 1 está errada. 2. Ocorre força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer, separados a uma distância, somente quando os mesmos corpos possuem grandes massas? Não, gente, qualquer valor de massa. Lembra que eu falei a piadinha lá que você pode falar pro crush lá, que tem uma atração entre vocês? Pena que é pequena. 4. Dentro de um ônibus espacial em órbita ao redor da Terra, os tripulantes flutuam, pois a força gravitacional que a Terra exerce sobre os mesmos é nula. Não, gente. Lembra que eu falei agora mesmo que a estação espacial ou o ônibus espacial que está orbitando a Terra tem que ter a força gravitacional? Porque senão ele não consegue orbitar. Existe o que a gente chama de imponderabilidade, que é essa sensação de ausência de peso. Mas a gente tem sim força gravitacional, até porque um ônibus espacial ou a estação espacial que está orbitando a Terra nem está tão longe assim, viu? Olha só, o 8. De acordo com a terceira lei de Newton, as forças de atração gravitacional entre dois corpos no universo têm intensidades iguais e sentidos opostos? Sim. Forças de atração entre dois corpos, gravitacional, né, força gravitacional, segue a lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Se você tem uma força num corpo, vai ter a mesma força no outro, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. A 8 é verdadeira. 16. A força de atração gravitacional para o planeta Terra tem um valor fixo de 9,8 metros por segundo ao quadrado? Não, gente, não é fixo. Depende de que local que você está na Terra. Isso aqui varia, tá? Até mesmo se você está numa cidade que está ao nível do mar ou numa cidade que está a 1.000 metros de altitude ao nível do mar. Então a 16 também é falsa, ficou só a 8 aí pra gente, beleza? E um outro detalhe, né? Ele falou a força de atração gravitacional para o planeta tem um valor fixo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Gente, isso aqui nem é unidade de força. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração, né? A força de atração gravitacional, ela depende da massa dos corpos e da distância até o centro deles, e ela não tem nada a ver com esse G aqui, tá? Então ele misturou força de atração gravitacional com aceleração gravitacional. Muito cuidado, tá? 3 e último. Vamos fazer uma conta aqui agora para a gente finalizar com chave de ouro. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio de órbita terrestre RT mede 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros e que o raio de órbita de Júpiter RJ equivale a 7,5 vezes 10 a 11 metros elevado a 11. Sabendo que a massa de Júpiter, MJ, é 2,0 vezes 10 a 27 kg e da Terra 6 vezes 10 a 24 kg, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é de quanto? Tem aí os valores, vamos ver, ó. Ele deu então os raios, olha só, a gente tem aqui o raio de Júpiter, o raio da Terra. Quando eles estão o mais próximo possível a essa situação aqui, ó, tem essa distância. Como que eu vou descobrir essa distância, gente? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o raio de Júpiter, que é esse aqui, menos o raio da Terra, concordam? E aí eu vou descobrir qual que é a distância de Júpiter até a Terra no momento que eles estão mais próximos. Então, ó, essa distância entre os dois vai ser o quê? Raio de Júpiter menos o raio da Terra. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Então, essa distância vai ser de... O raio de Júpiter vale 7,5 vezes 10 elevado a 11. E o raio da órbita... Eu estou falando raio de Júpiter, tá, gente? Mas é o raio da órbita.
E o raio da órbita da Terra, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Quanto que vai dar essa distância, então? Se os expoentes são iguais aqui, ó, nessa base 10, eu posso simplesmente subtrair 7,5 menos 1,5, vai ficar, então, 6 vezes 10 elevado a 11 metros. Essa é a distância. Eu tenho as massas. O que eu vou fazer agora? Ó, vou lá na lei da gravitação universal, descobrir a força. Força F é igual a G vezes a massa de um vezes a massa de outro. Na verdade, vamos pôr do jeito que está aqui, ó. Massa da Terra vezes a massa de Júpiter dividido pela distância entre eles ao quadrado. Como que vai ficar? Ele não me deu o G, né? Os exercícios costumam dar, tá? Mas vamos fazer de conta que você já decorou. Você acabou de ver a aula, você lembra quanto que vale, não lembra? É 6,67 vezes 10 a menos 11, mas a gente vai usar 6,7. Vamos arredondar aqui para 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24, está lá no enunciado, vezes a massa de Júpiter, 2 vezes 10 a 27, elevado a 27, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 6 vezes 10 elevado a 11, só que ao quadrado, certo? Só lembra que eu comentei da unidade do G, que é aquela unidade que é Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. É porque se a gente tivesse colocado as unidades aqui, ó, elas iam se cortar e ia sobrar só Newton, que é a unidade de força. Pessoal, virou matemática agora, né? Costumo dizer que daqui para frente acabou a física, é só matemática. Vamos ver quanto que vai dar isso? 10 a 24, ó, 10 a 24 vezes 10 a menos 11. Vamos fazer esse primeiro. Vai dar 10 a 24 menos 11 dá 13. E 10 elevado a 13 vezes 10 a 27 dá 10 elevado a 40, não é mesmo? Porque vai somar esse 13 com esse 40 aí. Aliás, desculpa, esse 13 com esse 27. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 40. 6,7 vezes 6 vezes 2 dá 80,4. Então, a parte de cima deu 80,4 vezes 10 elevado a 40, dividido pela de baixo. Ó, 6 ao quadrado, 36. 10 elevado a 11 ao quadrado, 10 elevado a 22, né? Que é 11 vezes 2. Vamos terminar de resolver isso aqui. 80,4 dividido por 36. 2,23. 10 elevado a 40 dividido por 10 elevado a 22 fica 40 menos 22, fica 10 elevado a 18 newtons. Unidade de força é newtons. Qual a opção que vai ser aqui? Letra B. 2,2 vezes 10 elevado a 18. Beleza? Ficou claro? Então, fizemos 2 teóricos aí e 1 de cálculo. É bem comum exercício teórico sobre isso, mas é importante estar afiado nos cálculos também. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton. Espero que tenha sido esclarecedora. Aguardo vocês no próximo vídeo. Ative as notificações para ficar por dentro. Abraço!